chamo Alfredo Costa, tenho 38 anos. Comecei no mundo do crime muito cedo, né? Aproximadamente 14 anos, a 15 anos. Já fazia pequenos assaltos para sustentar o vício. E tive uma vida meio que confusa, sabe? A ponto de não entender realmente o que era as coisas de Deus. E aí a vida nos ensina, quando a gente começa a andar fora do percurso dos caminhos de Deus, porque até mesmo dentro de casa eu não tinha uma doutrina, porque até mesmo dentro de casa eu não tinha um pai, não tinha uma mãe que me doutrinasse. Nenhum era cristão e me favorecesse em palavras. Aconselhamento eles aconselhavam, mas não era aquele conselho, sabe, que vem da parte de Deus com uma palavra a ponto de mexer com a estrutura e tocar o coração. Mas eu entendo que mesmo que eles não tivessem Deus em conselhos, eles tinham uma coisa muito linda, que era querer o meu bem, em termos de fazer verdadeiramente aquilo que eu não imaginava, ao ponto de ir atrás da gente em lugares que a gente andava, como bailes funks. Para quem já curtiu o baile funk aqui em Fortaleza sabe que os bailes, nos tempos dos bailes funks, muitos se gladiavam porque havia ali briga entre gangues. Hoje é facção, mas na época era gangues. E aí a gente fazia parte de uma gangue, e a ponto de eu ver muitos ali estirados no chão, né? Curtimos muito baile nessa fortaleza, porém também muitos livramentos foram dados. Me lembro que quantos muros de apartamento eu não pulei, com uma multidão com um gogó de garrafa, pau e pedra atrás de mim, como naquela Zé Basto. Mas mesmo assim, Deus estava cuidando de mim. E aí, meu irmão, fui me afundando mais e mais, e comecei na maconha. E repentinamente comecei a pegar outras drogas. Por quê? Porque a química já foi enfraquecendo. Eu quero dar um conselho aqui para os jovens. Você, meu irmão, que se encontra nessa vida, deixa eu te falar uma coisa. A percepção na impressão é que você começa até bem, achando que tá legal, dando os dois, fumando beck. Só que vai chegar uma hora em que você vai para cantos e você não imaginaria estar, porque quem vai te levar são os amigos, entre aspas. Eles vão te levar para caminhos que lá vai estar tudo preparado, tudo vai estar favorável. Você vai pensar que a festa ali, louvado seja Deus, é para você, realmente ela é para você, para lhe oferecer o que você ainda não tinha tomado, não tinha experimentado. E aí é onde você começa a experimentar as químicas, seja um comprimido, seja um pique na veia, seja um pó num prato. E aí, meu irmão, a intensidade da explosão, da adrenalina no corpo, lhe leva a um sentimento que você está bem, um sentimento de bem-estar. Mas isso tudo é alta destruição para o seu corpo. Porque eu fui assim. Eu quero dizer para você, meu querido, louvado seja Deus, que a porta desse mundo é o engano. Jesus falou uma coisa muito linda quando ele disse que haveria dois caminhos. O caminho que conduz a uma porta larga, porém um caminho estreito. O caminho estreito é renúncia. Por que muitos não querem renunciar mais? Porque sabemos que o mundo tem muito a oferecer, e os jovens de hoje, eles estão dessa forma, nesse mundo, atrás das coisas aprazíveis. E aí, meu irmão, eu comecei
aí para as químicas. Foi aí onde veio outros assaltos. E aí, meu irmão, eu comecei a me afundar nas drogas. Comecei a fazer assaltos e veio a primeira cadeia. Em 2008, naquele carrapicho, mesmo dentro daquela cadeia do carrapicho, em 2008, Deus estava a observar a minha vida. E aí dentro daquela cadeia, me lembro como hoje, numa tarde, depois de uma vistoria e uma geral dos agentes, foram pegos barras e facas nas celas, foram todo mundo colocado nu, todo mundo nu, com a mão na cabeça, saindo com a mão na cabeça, em meio ao sol quente, todos um atrás do outro, as celas sendo desbaratinadas, muita coisa sendo levada, muita coisa sendo tirada. E o mais importante, a moral estava sendo tirada. Porque você perde a moral totalmente. Muita gente é bandido aqui fora. Muita gente é bandido aqui fora. Mas quando chega lá dentro, o moral não é mais o mesmo, irmão. Por quê? Porque o sistema oprime. O sistema opressor, ele oprime. Quantos e quantos presos estão oprimidos agora? E deixa eu te falar uma coisa, mandando uma real aqui para você abrir a sua visão. É que quando isso tudo começou, depois de lá para cá, eu saí para fora e veio mais baladas, mais noitadas. Começou a vir aqueles que colocavam a mão no nosso ombro e diziam: tô contigo, parceiro, é nós. E deixa eu frisar uma coisa para você aqui. Nem todo aquele que coloca a mão no teu ombro é teu amigo. Por quê? Porque de outras e outras formas, muitos estão morrendo dessa forma. Aonde eu cheguei também a ser vitimado com aquele que dizia estar comigo. Vou te falar, depois de alguns atentados, depois de algumas balas no corpo, depois de alguns atentados, e depois de você derramar dentro de uma poça de sangue, escutando seu irmão no pé do seu pé, bem próximo a você, porque você até mesmo está no chão, próximo ao seu pé, falando o nome, mas o eco está ecoando longe. Por quê? Porque era vale de sombra de morte. Eu escutei um grunhido quando eu levei os tiros, um grunhido bizarro, maquiavélico, da obra das trevas. E as trevas estavam vindo me buscar naquela noite. Mas havia uma reunião nos céus, ao meu favor, que estava me dando mais uma oportunidade. Quando eu me encontrei cravado de bala ali, eu acordei no frontão, quando eu olhei para o teto todo branco, como esse aqui, eu olhei para o teto e onde é que eu tô? Quando eu olhei, o espradado já estava aqui. Já veio outros atentados. Depois da recuperação, quando eu saí de lá, e mesmo assim ainda continuei. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele teima. O homem sem o propósito com Deus, ele insiste em teimar. Sabe o que foi que aconteceu com o faraó? É que quando o faraó, quanto mais ele não favorecia o mandado de Deus, endurecer seu coração, Deus endurecia o coração dele mais e mais. Tem gente que Deus está endurecendo o coração dele mais e mais, para ele entender que Deus é Deus e que o homem é pó, é carne, é falho. E se você pegar agora, meu irmão, você pegar isso aqui, você vai pegar para a sua vida. Escute, não espere vir para Jesus, voltar para Jesus com marcas no corpo. Eu tenho marcas no corpo, tenho cirurgia no corpo. Eu ainda sinto umas fortes pancadas na cabeça ainda. Eu ainda sinto dores no corpo. Eu tenho bala alojada no fêmur. Só que o que me chamou a atenção para me voltar para o Senhor, porque eu estava afastado há mais de 6 anos. Ainda hoje sinto dores no corpo. Ainda hoje tenho bala alojada no fêmur. Ainda hoje carrego marcas na mente e na memória.
por causa da minha impulsão de querer experimentar as coisas do mundo. Deixa eu te falar uma real aqui, irmão. Eu vim abrir a visão agora, por quê? Porque até mesmo eu passei mais de 5 anos afastado dos caminhos do Senhor. E quem teima ir para esse mundo paga um alto preço. Deixa eu falar, já está com 5 anos aí aproximadamente que eu voltei para o Senhor Jesus. E mesmo com o que eu fiz lá atrás, eu fui cobrado nesses dias atuais. Como assim, missionário? Um assalto no ano de 2009 veio estourar agora no ano de 2020, 2019. Ano de 2019. E veio um mandado de prisão para mim, aonde me levou ali na cadeia da CDP, que se encontra ali na Itaitinga. E ali, meu irmão, foi aonde tudo começou. Aonde verdadeiramente tudo começou. Mas agora não na minha vida, mas na vida de muitos ali. Por quê? Porque depois da minha regeneração, depois daquilo que Deus tinha feito na minha vida, quando eu resolvi voltar e disse: Senhor, a partir de agora não dá mais. Não dá mais. Verdadeiramente eu irei te servir. Não quero mais sofrer. Não quero mais fazer a minha família sofrer. Fazer quem está perto de mim, que gosta de mim, sofrer. Porque quando você está nessa vida louca, não é só você quem sofre. Seus familiares também sofrem. Sofre sua mãe, sofre seu pai. Sofre todos aqueles que querem o teu bem. Mas você não está enxergando isso porque você está vendado. Você está com uma escama nos olhos. É necessário cair para reconhecer verdadeiramente que Deus é Deus. Como Saulo, e a caminho de Damasco, teve que cair e ficar cego. Mas foi cego que ele enxergou verdadeiramente Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Louvado seja Deus. Não procure buscar a Deus quando tudo estiver ruim. Lá dentro daquela CDP, eu preguei para 180 almas. Todo dia. A garganta já estava inchada, irmão. As glândulas aqui estavam inchadas. Por quê? Porque quando eu queria parar, Deus falava assim, ó, prega o meu evangelho. E quando eu cheguei ali dentro daquela CDP, porque hoje as cadeias não tem mais rua de irmão. Antigamente, 2007, 2008, 2009, 2010, até 2015 ainda tinha rua de irmão. Hoje não tem. E todo aquele que vai pregar dentro de um sistema, ele tem que segurar o tombo. Como assim? Ele tem que verdadeiramente pagar um preço, se estiver disposto a levar o evangelho a quem precisa. E eu estava disposto a pagar esse preço. Me lembro que quando eu chego no quadrante, antes de subir a cadeia, os agentes me colocam na parede, joelho na parede, testa na parede, ali eu passo quase meia hora. Isso aqui meu chega estava inchado, doído. Agora escuta, quando ele perguntou de que facção eu era, e aí eu fiquei um pouco meio assim, eu disse: não, irmão, não sou faccionário. Só a área que eu moro que é tomada por facção, mas eu não sou faccionário. Ele disse: mas que facção tu é? Mas tu tem que saber, porque senão tu vai para uma facção que é inimiga e tal. Eu disse: meu irmão, eu vim aqui numa missão, vim para pregar o reino. Eu sou cristão. Eles começaram a zombar de mim, os dois agentes, e disseram assim: ó, a cadeia aqui é do Satanás. E eles falaram assim, ó, aqui não tem rua de irmão, aqui não tem culto, a cadeia aqui é do Satanás. E eu somente disse: para vocês pode ser do Satanás, mas ainda quem está no controle é o meu Deus. E aí, meu irmão, eu tive que assinar um termo ali, subi a rua, subi a cadeia, me apresentei lá. Só que 180 vidas, 180 homens, pensando diferente, projetando e arquitetando coisas maus. E alguém tem que ser levantado com ousadia. E esse alguém vai se disponibilizar quando ele entender que quem manda na vida dele não é mais ele, é o Senhor.
A Bíblia diz, louvado seja Deus, em João, capítulo 15, versos 19. Olha o que está escrito. Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que dê e vai, e para que vais e deis muito fruto, e que o fruto vos permaneça. Do que adianta eu ter um fruto aqui fora, se eu não permanecer com esse fruto em outros lugares? Eu estava dando fruto aqui, mas Deus me levou ali no mandado, para que pessoas ali que estavam mortas viessem ouvir o Evangelho. E foi quando eu chamei os frentes de rua, falei com os frentes de rua, com os 3 frentes, e disse: ei, eu estou disposto a pregar o reino aqui. Veio um aviso de cima dos agentes dizendo assim, ó, não pode puxar a benção, porque tinha os irmãos lá puxando a benção. E eles disseram que se puxasse a benção, eles iam por cima e viriam por debaixo, e todo mundo ia pagar o preço, até a rua. E aí todos, veio uma geral lá deles lá dizendo assim, ó, os irmãos que gostam de fazer a benção aí, puxa a benção abaixo, porque não é permitido. Nós todos vamos pagar o preço, a não ser que alguém pague o preço e segure o tombo. E aí eu disse, eu estou disposto a segurar esse tombo, para que pessoas venham a ser alcançadas pelo reino de Deus. Oh, glória! Irmão, o que me chama a atenção, sabe o que é? É que a gente vê, louvado seja Deus, que há um dito por parte dos integrantes de facção. E o dito é, nós somos da facção tal, até a última gota de sangue. É o que eles costumam falar. Agora deixa eu te falar. Quando eu fui me apresentar no portão, me apresentei dizendo o meu nome, a minha quebrada, não tenho vulgo, mas sou servo, e eu disse, vamos vermelhar tudo, com o sangue do Cordeiro, é tudo Deus, e não passa nada. Por quê? Porque as almas que vierem até a mim, eu não vou deixar passar, eu vou pregar o reino. Quando eu falei isso, muitos, a rua se calou, muitos ficaram naquela e disseram, esse cabo aí é doido. Depois que eu falei com os irmãos e tudo, com os frentes de rua, no banho de sol, eles falaram, irmão, tá disposto a pagar o preço para pregar o reino aqui? E eu disse, tô dentro. E eu comecei a fazer, meu irmão, como é que eu vou fazer que se não pode pregar na rua? 180 vidas. Porque as vidas estavam gastas, as vidas estavam sedentas, eram terra seca que precisava ser aguado pela palavra. E eu tinha a palavra, eu tinha o antídoto. Eles estavam enfermos, estavam sem curas, mas eu tinha um antídoto, e o antídoto era o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, louvado seja Deus, é o antídoto que limpa, cura, restaura e tira toda a mortandade do inimigo. O que aconteceu ali dentro foi que quando eu comecei a pregar, numa sexta-feira, eu preguei baixo, com singeleza, com sabedoria e entendimento, para que eles não viessem lá de cima e deixassem a rua toda sem visita, porque faltava 15 dias, era de 15 em 15 dias as visitas, faltava 10 dias para a visita, isso já era uma semana próximo perto do que estava acontecendo. Me lembro que a primeira semana deu certo e muitos se alegraram. Na segunda deu certo, mas na terceira, em que começou a vir as almas, em que começou as vidas dizendo, eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus. E quando as vidas começaram a vir, aí, meu irmão, tudo aquilo que parecia inevitável começa a acontecer. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Escute, as vidas estavam vindo, não por mim, mas por Cristo. Por quê? Porque a mensagem não é maior. Ou seja, o mensageiro não é maior do que a mensagem. A mensagem ela é maior do que o mensageiro. Então a mensagem era Cristo. Era cristocêntrica. Era Cristo no centro da mensagem. Sabe o que foi que aconteceu? Em que muitas vidas vieram se reconciliando. E outros aceitaram Jesus. Alguns até tiraram a blusa e entregaram a blusa da facção para servir a Cristo. Oh, glória! Mas alguém tinha que pagar o preço. Certo dia, nós estávamos louvando. Louvado seja Deus. E o que aconteceu foi que eles vieram. E quando eles vieram, eles disseram, sabia que nós acabávamos com a festa? Cadê o pastor da rua? Eles falaram sobre o pastor da rua. Eu fiquei naquela e alguém tinha que se acusar, porque era 180 homens. Já próximo também a visita.
E eles falaram, se não falar, se não se acusar, a rua toda vai ficar sem visita. E alguém falaram dentro da cela, se acusa não, missionário, se acusa não. Se acusa não. Eu disse, eu não sou pastor, mas sou missionário da casa do Senhor. Eu vim numa missão aqui, pregar o reino. Cara, eu não quero saber se você veio não, só quero saber se você vai pra tranca e vai levar agora um pau no gato, porque tu desacreditou. Steve, abre a cela pra ele. Ele se comunica assim, sabe, Steve? E aí, meu irmão, quando eles abriram em cima, já estava tudo preparado, alguns fazendo assim. Quando abriram em cima, quando eu fui saindo, a cela todinha se levantou e disseram, se tu for, eu também vou. E outros, se tu for, também vou. Então, homens ali que ouviram a palavra, que guardaram no coração, estavam dispostos a sofrer comigo, a levar um pau irado, sabe? Porque é sem pena e sem dó. Não escolhe lugar para bater. Quando arrastaram a gente, quando nós estávamos tudo no gaiolão para poder descer para o castigo, o chefe daqueles homens vieram com walkie-talkie e aí ele disse, o que é que está acontecendo aí? E aí eu me expliquei para ele, não, cidadão, é porque eu vim numa missão aqui, pregar o evangelho, o reino e tudo, mas não pode pregar e tal. E eu expliquei para eles e tudo, que aqueles jovens não teria nada a ver, o negócio era comigo, e a rua não tinha nada a ver, o negócio era comigo. Ele gostou da minha atitude e mandou voltar. E isso, meu irmão, mexeu com a Rua F. Sabe por quê? Da CDP. Sabe por quê? Porque ninguém voltou do gaiolão. Todos que saem da rua pro gaiolão levam o trem e vai pro castigo, pra tranca. Sabe o que foi que aconteceu? Que aqueles homens que saíram comigo, eles voltaram. E aí eu comecei a pregar o reino com mais atitude, mais altruísmo, mais poder, mais vigor. Certo dia entra um jovem dentro da cela, porque ele tinha vindo, aleluia, transferido. E esse jovem, muitos conheciam ele lá, que tem por nome no crime, Farofa, conhecido no bairro Ellery, no PK. De 16 anos, 15, 16 anos foi só FEBEM. Primeira cadeia de 19 anos, agora de maior. Também assalto 57. E vários 57. Onde ele não conversava com ninguém. Eu olhei para aquele jovem fraga todo cheio de tatuagem. Porém vi ele sério. E o Espírito de Deus me levou ali até ele no banho de sol. E aí eu conheci o Isaac Ícaro, mais conhecido como Farofa do bairro L. Quando eu chego perto dele, começo a falar de Deus para ele, ele começa a olhar para mim, eu comecei a falar do amor de Deus para ele começou a se entristecer e ele começou a verdadeiramente falar algo da vida dele. Por quê? Porque mataram o pai, mataram a mãe e mataram o irmão. Escute, a mãe morreu drogada. Mataram a mãe dele. Ela morreu na vida miserável, cruel. O pai dele, quando ele viu, ele tinha 6 anos de idade aproximadamente, quando ele viu o pai dele, pela primeira vez, com a cara cheia de bala. E o seu irmão, que era o seu parceiro de assalto, que era o seu parceiro no crime, que era aquele que estava lado a lado com ele, facção também, matou. Ou seja, alguém faz parte de uma facção. Agora deixa eu te falar, a mente desse jovem estava totalmente desequilibrada, sem vida, revoltado, com ódio no coração. Se alguém não tivesse pagado o preço por uma vida e pela alma, essa vida não teria sido alcançada. Quando eu comecei a falar com ele, eu dei um abraço nele. Falei, estou contigo. Conhece Jesus? Ele disse, já ouviu falar, mas não conhecia. Por quê? Porque ele não tinha tempo para isso. O que me chama a atenção
Meus irmãos, escute, é que aquele jovem começou a ouvir a voz de Deus. Depois que terminava-se o banho de sol, a gente se trancava nas celas e passava-se mais uma semana para abrir o banho de sol. Ele vinha ao meu encontro, já diferente, eu falava do amor de Deus para ele, se quebrantava. Quando foi um dia, ele tomou uma decisão. E a decisão não partiu de mim, a decisão partiu dele. A decisão partiu daquele jovem. Ele chega e diz: hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E eu disse para ele: é isso que você quer? Porque muitos aceitam de boca. É isso que você quer? E ele disse: é isso que eu quero. E eu, então, baixa a tua cabeça que eu quero orar. Ele disse: não, eu quero aceitar Jesus. Mas é ali, ó, no meio do banho de sol, para que todos vejam o que Deus vai fazer na minha vida. A atitude daquele jovem me chamou a atenção, sabe? Porque nós estávamos no canto de cá, sabe? E aí nós fomos pro meio do banho de sol, do sol quente. Ele caiu de joelho e começou a chorar. E eu comecei a orar. Deus começou a falar. Grandes coisas o Senhor começou a fazer, louvado seja Deus. A partir daquele dia na vida do Isaac e Ícaro, nós começamos a buscar junto, louvado seja Deus, no banho de sol. Ele morava na cela 8 e eu morava na cela 1. Ele me escondia na cela 1 e ele se escondia na cela 8, como eles dizem lá. E aí, para eu trazer ele para mim, ou eu ir para lá, tinha que pagar um preço. E que preço era? A gente tinha que sair no banho de sol, porque lá fica uma fileira no banho de sol, e fica uma fileira assim. E eles vão chamando por nomes. Tem dia que ele chama por nome, e tem dia que ele só chama por cela. Eu disse: se hoje chamar por cela, eu vou entrar na cela do Isaac. Por quê? Porque eu estou sentindo de Deus aí discipular esse jovem. E aí, meu irmão, eu estava disposto, falei com os frentes da cela lá e entrei dentro da cela daquele jovem. Quando eu entro dentro da cela daquele jovem, os jovens se alegravam, sabe por quê? Porque foi a palavra de Deus que entrou ali dentro. Só sei falar de Jesus, irmão. Nasci para falar de Jesus. Quando eu comecei a falar de Jesus ali, aquele jovem foi começando a pegar a experiência. Depois de 15, 20 dias, ele começou a saber o que era uma retórica, começou a saber o que era um capítulo, um versículo. E 1 mês e 15 dias, quase 2 meses, o menino já estava instruído na palavra. Por quê? Porque era eu do lado dele. Aquele jovem que perdeu pai e mãe, aquele jovem que se encontrava dessa forma, aquele jovem que se encontrou daquela forma, ele colocou a cabeça no meu ombro e ele começou a chorar. Ele começou a dizer: ei, tu é o pai que eu não tive. Ei, tu é o pai que eu não tive. Ei, não me abandona, não me abandona, não me abandona. Eu disse: eu não te deixarei e não te abandonarei. Estou contigo, meu irmão. Deu um abraço, ele começou a chorar dentro da cela. E hoje, para a glória de Deus, para término aqui, para você entender. Hoje, eu saí, já está com alguns meses, mas já está com uns 8 a 7 meses, que aquele jovem está pagando um alto preço. Por quê? Porque eu deixo um versículo aqui, em Atos capítulo 9, louvado seja Deus, na convenção de Saulo. Eu vejo Ananias dizendo: mas Senhor, aquele homem nos persegue. E eu vejo Deus dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu vejo Ananias querendo indagar com Deus e dizendo: ele é um vaso escolhido meu. Mas fala para ele, Ananias, o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Oh, glória! Sabe o que é que eu entendo? Que servir a Deus e verdadeiramente reconhecer o nome do Senhor como sobre todo nome, pagar um alto preço. Escute, o evangelho não é um evangelho enfeitadinho, é um evangelho de renúncia e de pagar o preço pelas vidas. Louvado seja Deus. Escute, aquele jovem, eu ganhei a liberdade e hoje ele está lá, ganhando vidas para Jesus. Algumas vidas já saíram, já chegaram em mim, ligando e dizendo: ei, o Isaac está pregando muito. O jovem, a primeira mensagem que ele pregou lá, eu me lembro, foi sobre o amor. Quando aquele jovem pregou sobre o amor, a rua se calou. Muitos choravam dentro daquela cela. Por quê? Porque ele era um testemunho verdadeiro. Escute, eu não preciso estar subindo em altar para dar testemunho da minha vida. O que mais me importa
é a minha conduta e a minha vida de cristão, meu caráter de cristão, para que as pessoas possam ver o meu testemunho verdadeiro. Amém, meu querido? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido